pouquinho sobre o suicídio de Saul. Há alguns comentaristas que afirmam que Saul não se suicidou, mas o texto é bem claro acerca disso. Amém? Nós não podemos colocar panos quentes em cima de algo tão claro, tão assim, descortinado diante de nós. Amém? Versículo 3. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos: olha, cadê meus obreiros de diácono aí? Vocês estão liberados. Enquanto eles não subir, gente, eu não vou botar gravata tão cedo. Mas eu que estou meio gordinho, está complicado, calor, está difícil. Então, não é pecado não. Mas pecado é a gente usar gravata e ter a língua modo que é gravata. Amém? Porque gravata não prega e paletó também. Eu sei que nós temos uma certa ética, mas estamos aqui debaixo de um forno, quase que um forno. Ainda mais quem sobe aqui, quem ministra, sabe que aqui é quente. Então, quando a gente subir, a gente, não que a gente esteja mal arrumado, mas a gente volta a usar aí as vestimentas, amém? Que a gente temos o costume e o hábito de usar. Diz assim, versículo 3 e 4. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da sua espada e se lançou sobre ela, se matou. Nosso Deus e Pai, que o teu Espírito nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, porque a nossa mente ela é limitada, Senhor. Ó Deus, diante da tua grandeza que é a palavra, Senhor, nós precisamos da tua unção, da tua revelação. Fala conosco nessa noite, Deus, e que todo inimigo da tua palavra seja repreendido em nome de Jesus. Que o nosso coração, a nossa mente possam ser levados aos cuidados do Senhor nessa noite. Te oramos, te agradecemos, que todos digam amém. Você pode se assentar. Como eu falei pela manhã, eu vou tornar a repetir. Talvez para alguns isso é um assunto chato, um assunto insignificante. E às vezes nós tratamos assim mesmo o problema que é dos outros. Nós só temos o hábito de valorizar as crises que a gente passa. Aquilo que o outro expõe muitas das vezes como dificuldade, muitas das vezes a gente, por estar vivendo um momento bom, a gente não quer nem ouvir ou parar para ouvir. E como cristão, como igreja, nós não podemos nos comportar assim, porque a Bíblia vai dizer que nós somos um corpo, e esse corpo precisa estar bem ajustado, totalmente ligado no mesmo propósito. Logo, a dor de um deveria ser a dor de todos. Logo, a tristeza de um deveria sensibilizar todos, pelo menos aqueles que souberem do momento difícil que a pessoa esteja vivenciando. Porque isso é igreja. A igreja é desta forma. O povo que o Senhor constituiu, levantou, foi nesses moldes. Só que o homem, ele tem deformado o molde, né? O padrão original de Deus, porque o homem se tem tornado egoísta. Mas quando você se aproxima do Senhor, o Senhor ele coloca em nós essa sensibilidade, essa forma de se consternar pela dor, pelo sofrimento do outro. Porque é assim que o Senhor faz. Então isso é um assunto atual, um assunto sério. Suicídio não é coisa de brincadeira não, gente. Não é coisa que muitos atrelam a demônios, porque já estamos aqui que nem todo suicídio é demônios. Existem problemas que a pessoa nasce, situações que a pessoa esteja vivenciando, que geram uma grande pressão, e de repente por alguns não está vivenciando
um nível de fé. Estou falando nível de cristão, estou falando nível de pessoas que não servem a Deus. Estou falando nível de cristão. Por não estar vivenciando aquele momento de maturidade e intimidade com Deus, ela se desespera. A pessoa, ela passa a acreditar que para ela não tem mais esperança e não tem mais solução o problema que ela está vivendo. E tem outras situações, como nós aqui acabamos de ler, de pessoas que, por vontade própria, ela começa a construir a sua história de forma errada. Mesmo sabendo que Deus estabeleceu algo maravilhoso para a sua vida. Mas quando a nação de Israel, povo eleito de Deus, povo levantado por Deus, saíram do cativeiro do Egito, por intermédio do grande poder de Deus. Você conhece a história, você que não conhece, Israel é o povo, é a nação eleita de Deus. Passaram durante 400 anos cativos no Egito, e Deus tirou esse povo, essa nação do Egito, como um forte, marcou a terra do Egito com 10 pragas. E se não bastasse as pragas, Deus abriu o mar vermelho para essa nação passar com os pés enxutos. E chegando na terra, que Deus, através de Josué, começou a entregar nas mãos dessa nação, essa nação manifestou o desejo agora sobre a regência de Samuel, que exerceu um tríplice ministério. Samuel, ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote. E agora Samuel, ele dirigindo essa nação manifesta o desejo de se tornar parecida com as outras nações. O que as outras nações tinham que Israel não tinha? Era um rei, era a monarquia, era o rei que exercia a autoridade, a palavra final. E Deus ficou preocupado com isso, e Samuel também. Samuel ficou até mesmo entristecido, porque se sentiu desmerecido, desrespeitado e principalmente desprezado. Mas Deus falou: olha, não fica assim não, Samuel. Em outras palavras, vamos dar o que eles querem. Só que eles querem o rei, vamos dar o rei que eles querem. Só que Deus falou assim: Samuel, diga para o povo que o rei, ele deverá ter privilégios e regalias. Todo imposto que for recolhido, tudo isso vai pertencer ao rei. O rei vai ter direito até mesmo a certas colheitas. Resumindo, algumas prioridades. E a nação, mesmo ouvindo essas advertências, eles falam assim: não queremos que um rei preside, nos governe, domine sobre nós. E Deus deu um rei. Esse rei, amados, foi escolhido de forma linda, bela, maravilhosa. Porque tudo que o povo vislumbrou como rei, Deus os deu. O povo desejou ter um rei bonito. Saul era belo. O povo desejou ter um rei alto, forte. Saul era assim. Diz a Bíblia que quando os homens estavam aparelhados, Saul sobressaía os demais pela sua altura e beleza. Então foi um rei aparentemente perfeito. E Deus investiu muito na vida de Saul. Porque Deus também, ele ficou interessado nessa questão. E você vai ver no primeiro livro de Samuel, que nós lemos lá no início, que Saul, quando foi escolhido por Deus, Deus mandou Samuel ungir Saul como rei. E após aquela unção derramada sobre Saul, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele recebe uma capacitação de Deus para liderar, para presidir. Essa unção veio também em forma de sabedoria, porque não era um rei de qualquer nação, era o rei da nação de Deus, do povo do Senhor. Só que, amados, apesar de todo o investimento de Deus na vida de Saul, como nós vemos aqui, Saul teve um final trágico. Saul, ele se perdeu em seu próprio caminho. E algumas lições eu quero compartilhar com você.
Porque isso aqui é algo estranho para nós. Se é difícil a gente entender, assimilar o golpe de alguém que não tem Deus, tirar a própria vida, que dirá alguém que um dia já teve um contato próximo com Deus? Isso nos assusta. É o que nós estamos vendo hoje em dia. Não estou falando de membros em si, até porque para Deus todos somos iguais, mas nós estamos vendo pessoas, lideranças, se suicidarem, tirarem a própria vida, por pressões que estão passando, estão vivenciando. E quando você passa por certas situações, você fica assim aflito, desesperado. E se você não encontrar um ponto de equilíbrio, se você não procurar dominar essa ânsia, essa crise que você está vivenciando, principalmente dentro de você, não estou falando do problema resolvido, mas as dúvidas que são geradas, certamente isso vai te levar a se perder. E nós vemos aqui que Saul, ele começa a fazer algumas coisas, ele constrói um caminho, ou percorre um caminho, que resulta em uma tragédia. E nós precisamos também tomarmos alguns cuidados. Eu falei de manhã sobre Judas. Quais foram os erros que Judas cometeu, que o fez, no final da história, se suicidar? Judas, ele não valorizou o seu chamado, e nem valorizou aquele que o chamou. Judas, ele tinha uma visão somente por coisas terrenas, por coisas dessa vida. Judas, ele foi um homem que, infelizmente, ele nunca permitiu que o Senhor consertasse a deformidade no seu caráter. E aquilo que é ruim dentro de você, que você não exerce domínio, lá na frente te derruba. Lá na frente te leva a ter quedas. Lá na frente te leva a você passar por uma situação que poderá ser tarde demais. E aqui está Saul, o primeiro rei de Israel. Saul tinha tudo para ser um homem bem sucedido, porque, como falei, foi escolhido por Deus. Ele começou bem, mas terminou mal. E por que ele terminou mal? Foi Deus que quis? Não. Foi ele mesmo que construiu um caminho ruim. Porque a Bíblia vai dizer: há caminhos diante dos homens que aos seus olhos lhes parecem ser bons, mas o final são caminhos de morte, são caminhos de destruição. Porque os caminhos do Senhor são perfeitos, são eternos, são aplainados. Porque a Bíblia vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai nascendo, vai crescendo mais e mais, até se tornar dia perfeito. Porque para nós que estamos na presença e perseveramos na presença, Deus prepara o nosso caminho. Então a vida de Saul é uma trombeta a nos alertarmos nessa noite, a chamar a tua atenção. Porque se esse homem entrou por um caminho, nós devemos, amados, tomar cuidado. Tomarmos alguns cuidados. Algumas lições eu quero compartilhar com você na vida de Saul, que resultou nessa tragédia. Talvez, amados, como eu falei, para alguns isso aqui não é importante, mas é. Talvez você não tenha coragem de tirar sua própria vida, mas tem gente que está se matando espiritualmente. Tem gente que já se suicidou até espiritualmente, porque percorreu de repente um caminho como o de Saul. E você está vivenciando um momento que você já perdeu a esperança, você já perdeu até mesmo a certeza de que Deus pode mudar o quadro na sua vida. E Ele pode. Ele pode, a certeza que Ele pode mudar você é que você está vivo, é que você está aqui hoje. A certeza de que Ele está interessado em você é que Ele tem te dado inúmeros livramentos. Então
a primeira lição que a gente aprende aqui, que levou Saul a se suicidar, foi porque ele desonrou a Deus, não valorizando a sua palavra. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque hoje é pregação, à noite é pregação. 1 Samuel 13:13, leia na sua casa depois. Deus havia dado uma ordem a este homem: faça isso, cumpra essa ordem à risca. Só que ele não faz. Ele desonra a Deus, não cumprindo uma ordem direta de Deus. Eu já falei isso aqui. A maior prova de amor que eu e você, nós podemos dar para Deus, é quando nós decidimos obedecer a palavra. Não adianta a gente falar que ama se a gente não obedece a palavra. Não adianta você falar que Deus, Ele é o principal na sua vida, se você não obedece através da palavra. Deus só vai ter, ou saber de fato, que você o ama, quando você resolver obedecer a sua palavra. Caso contrário, é somente admiração que você vai ter por ele. Então Saul começa a construir um caminho de derrota, um caminho de fracasso, porque ele desonra a Deus, rejeitando a palavra de Deus. Isso aconteceu com esse homem. Isso pode acontecer com qualquer um que não tem valorizado aquilo que Deus tem pedido. Se não tem valorizado aquilo que Deus tem ordenado através da palavra. Meus irmãos, o que nos mantém firmes, equilibrados, sustentados, amparados, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nos prepara para qualquer peleja, para qualquer batalha. Então valorize a palavra. Aquilo que Deus está pedindo a você, que você faça, faça, porque Ele vai te honrar, Ele vai te dar vitória e te fortalecer. Mas quando a gente rejeita a palavra, quando a gente faz como Saul, ou o que Saul fez, despreza a palavra, literalmente, nós acabamos por desonrar e desrespeitar o Senhor. Então o primeiro grande erro desse homem foi desonrar a Deus, não obedecendo a sua palavra. Não obedecendo a sua palavra. Deus havia dado uma ordem direta: faça o que eu te mandei. E Deus fez isso por 2 vezes. E a mais veemente foi quando Deus falou assim: olha, vocês vão numa certa cidade. Chegar naquela cidade, vocês vão matar todo mundo, inclusive os animais. Essa foi a ordem de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que chegando lá, Saul, ele vê o rebanho, aquele rebanho bonito, robusto, vantajoso aos seus olhos. Ele faz uma aliança. Ele mata as pessoas sim, mas nem todo mundo morreu. Ele poupa a vida do rei. Ele traz o gado. E quando Samuel chega ao seu encontro, ele vai se antecipar dizendo: olha, eu cumpri cabalmente a palavra do Senhor. Em outras palavras, Samuel vai dizer: tu é mentiroso. Então que mugido de gado é esse que eu estou ouvindo? Aí Samuel começa a vasculhar e encontra o rei lá dos inimigos a qual Deus mandou que ele exterminasse, executando a palavra do Senhor. Samuel, ele pega a espada e mata o rei e manda matar todos os animais. E ele vai dizer: assim como você desprezou o Senhor e a sua palavra, hoje Ele tirou de você o teu reino. E aqui começa a construção desse homem. Aqui começa um caminho obscuro que ele percorre. E quantas pessoas que já estão caminhando assim. Como eu falei, talvez você não tenha nem coragem na sua vida, mas você está fazendo algo também ruim, que está se matando espiritualmente. Você conhece a palavra, você sabe o que Deus quer que você faça, só que você está obedecendo em parte.
Você está obedecendo aquilo que você julga ser conveniente para você. Não faça isso. Obedeça a palavra na íntegra, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai ver que você o ama, e o amor que Ele está vendo, que você está demonstrando, resultará em bênção dEle para a tua vida. Então Saul desonrou a Deus, rejeitando a sua palavra. Segunda coisa, o segundo erro que Saul fez, que o levou a se suicidar. Saul, ele tratava o pecado de forma parcial. Vou repetir. Saul tratava o pecado de forma parcial. Como eu falei aqui pela manhã, qual era o problema de Judas? Se não me engano, João 12:6 vai dizer que ele era ladrão. Ele tinha o caráter arranhado. Escute uma coisa aqui, não quero te espantar não. A nossa natureza é extremamente má, perversa. Todos nós nascemos com deformidade no caráter. A começar por mim. Santo é só Deus. E sabe como e quando você vence essa deformidade? Ou você conserta isso? Quando você se entrega totalmente, plenamente para o Senhor te tratar. Porque quando você aceita Jesus, o fecho da sua luz é colocado nessa deformidade. É por isso que Jesus vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E se nos convence, logo precisamos nos entregar o quê? A um verdadeiro e genuíno o quê? Arrependimento. Só que a gente vem para Jesus, o fecho da sua luz está ali, sobre o nosso erro, sobre essa deformidade, esse caráter arranhado, a gente não trata isso. E aquilo que a gente não trata através do poder de Deus, lá na frente vai nos derrubar, irmãos. Qual era o defeito de Saul? Ganância. Saul era um homem ganancioso. O que é ganância, pastor? É ambição desmedida, desenfreada. Porque todos nós temos que ter ambição, sim. Mas é um perigo quando a gente busca os nossos interesses de forma descontrolada, como Saul buscou. Então Saul, ele comete esse erro. Por quê? Porque ele tratava o pecado de forma parcial. Você tem que saber que o pecado, se não for dominado, ele derruba o homem, ele derruba a mulher, ele rouba os projetos que Deus tem para a nossa vida, ele rouba o sonho que você tem de crescer em Deus, em graça, em sabedoria, ele rouba os planos de Deus, porque aqui os planos que Deus tinha para esse homem era maravilhoso, era fantástico, só que ele tratava o seu pecado de forma parcial, ele transferia a culpa. Porque tem uma outra passagem que Samuel falou assim: olha, Deus vai confirmar o teu reino, vai para lugar tal e me espera lá, que chegando eu naquele lugar, eu vou oferecer o sacrifício para Deus te aceitar. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele se demora. Acho que foi de propósito que ele demora. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele se apressa a oferecer o sacrifício no holocausto, coisa que a ele não era cabível fazer. Só quem poderia oferecer o sacrifício ou o holocausto era o sumo sacerdote, alguém investido de Deus de autoridade para tal feito. E Saul vai, ele pega as coisas e oferece o holocausto. E quando ele termina, Samuel chega e pergunta: o que foi que você fez? Aí ele transfere culpa. Não, havendo o povo se dispersando, as pessoas reclamando, eu me vi forçado a fazer, me vi forçado a ceder. Amados, contra as pessoas que vivem assim, não assumem a sua culpa, não assumem os seus erros, está sempre transferindo o seu pecado ou a culpa para alguém.
Isso é uma posição de alguém que é orgulhosa, alguém que é soberbo. Porque uma coisa que Deus, Ele quer ver em nós, podemos até errar, mas temos que fazer o que Davi fez. Senhor, contra ti eu pequei e fiz aquilo que aos teus olhos parece ser mal, se arrepender. Só que ele não. Ele tratava o seu pecado de forma parcial ou superficial. E quem se comporta assim, oferece uma grande resistência para Deus tratar. Porque, como eu falei de manhã, Deus não invade a privacidade de ninguém. Ele vai bater na porta do teu coração. Ele vai te convidar, deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Você fala de comunhão, fala de alegria, porque Deus quer fazer morada na sua vida. Então o que levou Saul a cometer o que ele cometeu? Saul tratava o pecado de forma muito parcial, mas não era pouco não. Referência, 1 Samuel 15, versículo 3 e versículo 9. Pressionado, ele dava desculpas e culpava os outros, mas nunca verdadeiramente se arrependia dos seus pecados. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que confessa os seus pecados alcança do Senhor misericórdia. Alcança do Senhor misericórdia. É como eu falei, não é para te assustar não, é para te alertar. Aquilo que em Deus você não domina, lá na frente te derruba. Vou repetir. Aquilo que em Deus você não domina, lá na frente te derruba. Terceiro erro que Saul comete, que o levou a fazer o que ele fez. No capítulo 15, verso 12, vai narrar que ele construiu um monumento a si mesmo, em sua homenagem. É um perigo quando nós não temos mais o Senhor como nossa primazia. É um perigo quando nós, nas vitórias, nas conquistas, nós não temos mais ou perdemos o hábito de tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Isso é um perigo. Amados, nós só estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. Você só é o que você é. Você só tem o que você tem por causa da misericórdia de Deus. Você pode dizer assim, pastor, eu me formei, ou estou me formando, eu estudei. Ei, todo dom perfeito vem dele. Vem do Senhor. E é um perigo quando nós nos assemelhamos a Saul. Começamos a querer ter o nosso nome, os nossos feitos sendo reconhecidos e lembrados. Isso é construir um monumento a si mesmo. Quantas pessoas que gostam e vivem baseadas, em elogio, correndo atrás de elogios. Eu falei isso aqui já tem 2 semanas. Pessoas que para se sentir plenas, realizadas, precisam ouvir, você está bem, você está lindo, você pregou bem, você cantou, você tocou bem, você fez o teu trabalho hoje lá fora. Amados, busque reconhecimento e elogio do Senhor. Porque se você viver atrás dessas coisas, você vai construir monumentos em tua homenagem. E quem tem que ser glorificado e reconhecido não sou eu nem você, mas é o Senhor que nos chamou. Dê a Ele a glória que lhe é devida. Nem com advertência esse camarada se converteu ou se consertou. Nem sendo chamado a atenção, ele parou para pensar um pouco. Ele copia os que os outros reis faziam, porque era costume da época os outros reis de outras nações construir monumentos em sua homenagem, construir estátuas em sua homenagem. Só que o povo de Deus foi instruído que quem é a sua bandeira, quem é o seu baluarte, é o Senhor.
Quem é digno de ser adorado é somente Deus. E no capítulo 15, verso 12, narra isso. Que Saul, ele manda construir um monumento em sua homenagem. Em sua homenagem. Então isso é um grande erro. É um grave erro que culminou na sua morte trágica. O que mais esse homem fez que o levou a se perder no caminho? Ele demonstrou inveja e ciúme doentio. Essa passagem aqui é conhecida. Davi, quando mata o gigante Golias, as mulheres começam a fazer festa quando o exército retorna. É como eu falei na semana passada, agora quinta-feira, pregando aqui. A notícia chega em Israel. Olha, vencemos os filisteus. Mas quem venceu? Porque o desafio era proposto de alguém lutar contra o gigante. Foi um rapazinho de 16 a 17 anos de idade, se apresentou. Qual o nome dele? Davi, filho de Jessé, um rapazinho pequenininho, aparência ainda jovial, muito novo. Mas foi Davi, então o nome de Davi, de uma forma tão rápida, percorreu Israel. Então quando o exército voltou, festejando, as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Amados, isso revelou o que estava no coração de Saul. Inveja, ciúme. Amados, este mal precisa ser vencido dentro da gente. O que você sente? Eu fiz algumas perguntas de manhã e vou fazer novamente agora à noite. Isso aqui é o tratamento de Deus para nós. O que você sente quando alguém é reconhecido e você não? Quando alguém é elogiado e você não? Qual é a tua reação? Qual é o sentimento que você é tomado no momento que você vê alguém se destacando, alguém sendo elogiado, reconhecido por alguém, e você não? Foi por causa de uma canção que algumas mulheres fizeram, que revelou quem Saul era de fato. Alguém invejoso e alguém ciumento. E tudo isso acontece quando nós não procuramos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, porque Deus trata essas coisas na gente. Deus muda o homem, Deus muda a mulher, Deus nos aquebranta. Deus nos leva a termos contentamento com aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele diz de nós. Eu não posso caminhar baseado no que os outros dizem, no que os outros falam, porque senão eu vou me frustrar, eu vou me revoltar. Eu tenho que olhar e saber, segundo a palavra, que eu tenho um Deus que cuida e que está se agradando de mim. Não viva atrás de elogios, não viva atrás de reconhecimento. Honre a Deus e Deus te honrará. Aleluia. Se contenta com aquilo que Ele diz acerca de você. Vença esse mal que está dentro de você. Eu não venho dizer que não tem, não tem. Todos nós temos pontinha de inveja, pontinha de ciúme. Todos nós temos isso daí. Daí dentro da nossa natureza caída. Mas através de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, Deus pode te libertar de tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Saul não. Saul foi alimentando essas coisas ruins. Saul foi nutrindo esse sentimento ruim. Saul foi deixando Satanás encher o seu coração de ira e de revolta. Amados, esse homem estava tão doente, que ele desprezou duas companhias poderosas. Deus estava tanto a fim de abençoá-lo, que Deus colocou
sincero, amigo, companheiro, e Saul estava sempre querendo ver Davi pelas costas. Por quê? Por conta da sua inveja do seu ciúme doentio. É como eu falei, se você não dominar essas coisas hoje, lá na frente essas coisas te derrubam. Lá na frente essas coisas te derrubam. Quantas pessoas perturbadas dentro de casa, parentes, um irmão com ódio do outro. Eu sei que tem algumas mães que dão uma vacilada de vez em quando. Demonstra nitidamente que prefere mais um filho do que o outro. Eu sei que tem umas irmãs aí que precisam entrar na palavra. Mas você que está na igreja, você tem que ter maturidade. Saber digerir essas coisas. Eu estou falando com você, cresça. Dependa do Senhor. Se envolva com Ele. Que Deus vai tirar essas coisas ruins do teu coração. Deus vai te tratar. Deus vai derramar uma graça sobre a tua vida. Que você vai entender. A presença dEle é tudo que eu necessito para viver bem. Então o erro que Saul cometeu, que culminou na sua morte trágica, demonstrou inveja e ciúme doentio. Referência aí. 1 Samuel 18, versículo 6 ao 9. Anote, por favor. 1 Samuel 18, 6 ao 9. Já estou caminhando para o final, mas só tem mais dois. Outro erro que Saul cometeu, que o levou a fazer o que ele fez, aquela tragédia, tirou a própria vida. Saul, ele consultou uma feiticeira. Tamanha era o desespero da alma desse homem, que o fez buscar orientação, porque na verdade, depois que Samuel morreu, esse homem começou a ficar tão doido, que ele acreditou até mesmo que poderia conversar, falar com os mortos. Se você não sabe, uma das teses do Espiritismo é baseada nesse acontecimento aqui, tá? Que quando Saul vai consultar uma feiticeira, uma pitonisa, alguma tradução vai dizer uma pitonisa, e essa mulher recebe Saul e pergunta: vem cá, quem você quer que eu traga dos mortos para conversar com você? Ele não fala propriamente o nome de Samuel, mas ele dá algumas dicas, porque Samuel era conhecido, tanto em Israel como fora de Israel. E a mulher começa a invocar pelas suas práticas, e ela vai narrar: olha, eu vejo um homem, ele é baixinho, ele é assim. Aí Saul vai revelar: é porventura, não sei se não é Samuel. Aí ele fica alegre, só que na verdade era um demônio que já estava, amados, persuadindo-o a continuar no caminho da destruição. Então você vê um nível de desespero, de ansiedade, de perturbação que esse homem estava vivendo. Não estava mais buscando contato com Deus, Jeová, mas estava buscando contato com demônios. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós não podemos sentar na mesa de Deus e ir na mesa dos demônios. Porque quando a gente caminha na mesma estrada que Saul caminhou, chegará um momento que nós não vamos mais falar com Deus, nós não vamos ter mais comunhão com Deus, nós vamos passar a consultar espíritos imundos. Isso vai resultar em coisa ruim. Porque somente em Deus nós temos bondade. Somente em Deus temos misericórdia, graça e amor. Não deixe que a tua caminhada com Deus venha a ser interrompida ao ponto de você ficar tão desesperado, ao ponto de você começar a acreditar em doutrinas de demônios, em espíritos imundos. Fique com a palavra, fique na presença, ore, busca a Deus, que a tua alma será aquietada, a tua mente será protegida, o teu coração será guardado. Fique na presença dEle.
se você não ficar na presença dele, você poderá ter um final. Pastor, duvido. Não conserta não para ver. Não faz algumas reformas na tua vida não para ver. Isso aqui é sério, amados. Quantas pessoas estão vivenciando uma pressão aí, um desespero na alma? Eu falei isso aqui já tem 3 semanas. Pessoas que estão dentro do próprio lar, maltratando umas às outras. Isso é sinal da tua alma gritando, pedindo socorro em Deus. Porque se eu estou ansioso, se eu estou desesperado, se eu estou aflito, sem Deus eu não vou administrar essas crises. E consequentemente, quem vive ou convive comigo, quem está ao meu lado será afetado. Mas em Deus isso pode mudar. Porque Saul chegou no nível que nem os seus filhos, principalmente seu filho Jonatas, aguentava mais ficar perto do pai. Não estou falando de alguém qualquer. Estou falando de alguém que foi separado para ser rei de Israel, amados. E se isso aconteceu com o rei de Israel, que não vigiou, infelizmente tem acontecido com muitos crentes que não estão vigiando hoje, mas Deus te trouxe aqui para acalmar o teu coração, tranquilizar a sua mente e te levar a entender de que Ele está no controle da sua vida. Fica tranquilo, a bênção dEle, a palavra dEle está sendo enviada para você hoje. O homem ficou tão sanguinário que ele tentou. Ele faz as pazes com Davi. Davi está tomando refeição com ele. Saul é tomado por um demônio novamente que o atormentava. Ele pega a sua lança e tenta cravar Davi na parede com a lança. E Davi escapa. Esse homem ele deixou de lutar as guerras de Deus para perseguir Israel, Davi em todo Israel. E quantas pessoas que não vivem assim, gente? Quantas pessoas que não estão assim? Não conseguem ter paz. Não conseguem viver de forma tranquila. Porque tem o coração tomado por essas coisas ruins. Deus te trouxe aqui não é para te dar uma palavra de autoajuda, não. Deus te trouxe aqui para mudar você. Aleluia. Porque se você não se corrigir hoje, se você não entender que o que estamos falando aqui é coisa séria, e se você não dominar essas coisas através de Deus, porque somente Deus pode mudar essas coisas. Davi tinha uma deformidade no caráter também, amados. Qual era a deformidade de Davi? Uma mulher. E você vê que se passou de pai para filho. Davi teve 700, o filho ficou tão assim, não, meu pai teve 700, eu vou ter 1000. Isso quase levou a ambos a se perder. Só que quando ele cai, ele peca. Ele manda matar Urias. Que ele é repreendido, você vê nitidamente Davi se arrepender. E outra palavra, Deus, me trata, me muda, me transforma. Eu não quero mais viver assim. E Deus vai falar através de Natan para Davi: a tua oração foi ouvida e o teu pecado foi perdoado. Porque quem confessa, quem reconhece a deformidade, o caráter arranhado, Deus tem tratamento, nos santifica, nos purifica através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Vi a história de um pastor, porque isso acontece também com liderança. Um pastor procurou outro pastor renomado. Pastor, preciso que o senhor me aconselhe. Estou com o meu casamento destruído. Mas por que, irmão? Não, porque eu caí em adultério. E minha mulher descobriu. Tá, mas você confessou para ela? Não, confessei, pastor. Mas o que está acontecendo? Não, pastor, minha família está assim. A igreja não está daquele jeito mais. Aí o
pastor que estava ouvindo esse percebeu que a história estava muito mal contada, muito mal assim distribuída. Pastor, abre o coração, fala a verdade. Pastor, olha, não, eu já cometi, na verdade, foi 5 adultérios. E eu escondi isso. Só falei esse último porque minha mulher descobriu. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: irmão, o que você está fazendo em cima de um púlpito? Você tem que ser tratado. Porque se você fez isso 5 vezes, é porque você não houve arrependimento em você. E se você não for tratado, se você não for retirado de cena, daqui a pouco você vai cometer de novo. Porque, como eu falei, aquilo que a gente não domina através de Deus, lá na frente vai nos derrubar. Só que quando essa proposta foi colocada para ele, esse tal pastor, ele não aceitou. Mas pastor, eu vou ficar sem ministrar. Irmão, quem está precisando ser ministrado não é as ovelhas através mais de você, mas é você através de Deus. É Deus te tratar. Senta, vai ser tratado. Glória a Deus. Só que ele não. Infelizmente, amados, muita gente está assim, mundo afora. Sabe onde está errando? Como eu falei aqui uma vez, não precisa o profeta falar: ei, você não. A gente sabe, a gente erra. A gente sabe aquilo que pode nos derrubar. Basta a gente apresentar a Deus, dar nome aos pecados, falar: Senhor, me ajuda nisso, me ajuda nessa área, eu tenho dificuldade para dominar isso, eu tenho dificuldade para vencer isso, amado. Pode ter certeza, se você pedir de coração, a graça de Deus vai te envolver e você vai vencer o pecado e o mal. Porque é impossível alguém se apresentar diante do Senhor e sair do mesmo jeito. Deus transforma o homem, Deus transforma a mulher. Aleluia! O nosso Deus é santo. Isaías capítulo 6. Já era profeta, mas ele vai ter um grande encontro com Deus Jeová, com o Senhor dos Exércitos. E quando ele teve esse encontro, ele se arrepende, após dizer: ai de mim, pecador. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Rei da Glória, eu vou morrer. Só que esse ai de mim chegou para Deus em forma de arrependimento. Deus dá ordem, um anjo, ele pega uma brasa viva do altar, ele toca nos lábios de Isaías, o purifica do seu pecado, e ele se torna um grande profeta que falou mais acerca do nosso Messias, acerca de Jesus. Por quê? Porque houve arrependimento. Toda angústia pode ser vencida. Todo desespero na alma que você está pode ser vencido. Toda aflição que rouba o teu sono, que você não consegue mais ordenar os pensamentos, a graça de Deus pode te envolver, colocar tudo no lugar, fazer você descansar nos braços daquele que se entregou na cruz por você. Muda de nível, muda de momento com o Senhor. Viva um novo tempo, amados. Um tempo de coração curado, mente restaurada, alma santificada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Como eu falei, talvez você não está pensando em tirar a sua vida. Graças a Deus por isso. Mas espiritualmente você já está morto ou se matando. Rejeita a palavra, obedece parcialmente, alimenta coisas ruins no teu coração. Mas faça como Davi, se arrependa hoje, que a graça dele virá sobre a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Preste atenção comigo nessa cena.
Ele para, ele sai lá da tenda da pitonisa ou da feiticeira, desesperado. Porque as respostas verdadeiras a gente se encontra em Deus. A gente se obtém no Senhor. Aí ele vai para a batalha. Marcos, foi uma tragédia. Vai ler o capítulo 31. Nesse mesmo dia, morrem os 5 filhos de Saul. Os 5 filhos. E se não bastasse os 5 filhos de Saul, os 5 filhos morrer, o camarada pega a sua própria espada e se lança contra elas. É interessante que você vai ver o nível de soberba dele, que ele vai dizer assim, não, que eu não venha cair na mão desses incircuncisos, quando na verdade quem estava altamente incircunciso já era ele. Já não tinha mais aliança com o Senhor. Ele se mata. Tira a própria vida. Todo desespero que nos leva a fazer algo insano, algo louco, algo trágico. Isso significa que a nossa alma está gritando, pedindo socorro a Deus. Porque somente Deus pode nos dar equilíbrio. Eu quero orar por você, irmão. Nós estamos encerrando hoje esse período que nós estamos falando sobre esse assunto. Só se o Senhor, vez ou outra, quiser que nós venhamos retornar aqui, nós vamos retornar para falar sobre isso. Mas eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você venha aqui à frente, diante do altar do Senhor. Não precisa você falar o que tem te atrapalhado para mim, no que diz respeito à tua comunhão com Deus. Não precisa você falar se o problema é ciúme ou inveja de alguém. Não precisa você falar para mim ou para alguém que o seu problema é Y, é isso ou aquilo. Quero que você venha aqui à frente que eu vou fazer uma oração por você. Não tenha vergonha. Ninguém vai pensar mal de você. Ninguém vai ficar achando coisa errada de você. Porque nós precisamos, diante de um confrontamento, é termos humildade diante do Senhor. É ter o coração quebrantado. Não adianta se esconder. Porque uma das características é quando a gente está, num caminho totalmente inverso do caminho de Deus, é que a gente começa a se afastar das pessoas que Deus coloca do nosso lado para nos ajudar, para nos orientar. Assim foi com Saul. Saul se afasta de Samuel, Saul se afasta de Davi, Saul se afasta até dos seus próprios filhos, se isola. Nem toda decisão de fazer algo errado tem origem pelo isolamento, mas o isolamento também tem muito a ver sobre isso. Quem se isola procura os seus próprios interesses, como Saul procurou. Mas eu quero hoje orar por você. Quero orar por você que está com aflição na alma, com desespero no coração. Você que está se sentindo um beco sem saída, no mato sem cachorro. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Você que está com a sua alma aí gritando. Você que está sentindo teu coração pesaroso. Vem aqui à frente, pode vir. Vem aqui. Tem mais alguém que queira receber uma oração? Pode vir. Não fica com vergonha não, filho. Não fica com vergonha não, filho. Vergonha nós temos que ter em continuar do jeito que a gente estava. Vergonha é continuar tentando enganar as pessoas, ou enganando as pessoas, mas a gente não consegue enganar Deus. Deus a tudo vê, tudo sabe, tudo contempla. Deus quer te dar uma paz, uma alegria que você nunca experimentou antes. Sabe o que faltava na vida de Saul? Paz, que excede todo entendimento. Não deram elogio para Davi, porque Davi é um grande guerreiro. Se Saul tivesse paz na mente, pensaria assim: graças a Deus, porque Deus está levantando Davi para me ajudar. É mais um campeão da nação. É mais alguém que vai deixar o nome na história para a glória de Deus. Porque quando a gente não tem paz, até a nossa própria sombra
nos assusta. Quando a gente não tem paz, a gente acaba pensando que as pessoas querem tomar a nossa vaga, o nosso carro. Mas escute uma coisa que eu falo aqui, é de Deus para a sua vida. Aquilo que é de Deus, Deus promove e sustenta. Ou sendo aquilo que Ele confiou a você, aquilo que te deu é seu. Se você está na presença dEle, ninguém poderá tomar isso de você, porque foi Ele que deu. Foi Ele que deu. Ele vai dizer: agindo eu, ninguém impedirá. Por favor, estenda suas mãos para cá. Por favor. Me ajuda aqui algumas pessoas a colocar as mãos aqui. Me ajuda aqui. Vamos pôr as mãos aqui sobre essas pessoas, por favor. Me ajude aí. Me ajude, irmãos. Comece a ministrar aí, paz, presença de Deus. Pode cantar, pode cantar, pode cantar. Me chama. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Ministra aí, em nome de Jesus. Ministra aí. Faz aqui, ó. Faz isso que a Vanderlei está fazendo aí. Você não tem vergonha, você come, não. Não tem vergonha, não. Me chama. Me chama pra perto. Só assim. Só assim eu não me sinto só. Pela verdade. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você está sempre comigo. Até da minha alma faz meu coração ouvir. Você vai fazer isso aí, ó. Arrastado, isso aí. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. A guerra
Tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se querer beber é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Descansa no Senhor. Valorize o que Ele fez na sua vida. E a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o dia da sua vida. Deus, eu sei que os teus filhos já foram orados, ministrados, mas a oração nunca é demais, ó Pai. O Senhor conhece o desespero na alma, a aflição que essas pessoas estão vivendo. Mas cremos também, Senhor, não apenas no toque, mas no abraço do Espírito na alma dessas pessoas. Elas sairão daqui renovadas, sairão daqui com esperança no coração, sairão daqui, Deus, não mais pensando naquilo que é errado, porque o renovo do Senhor desceu, a tua unção está aqui, o teu poder está nesse lugar, a tua glória invade o nosso ser nesta hora. Tira o desespero da alma, derrama a tua cura, derrama do teu poder, derrama o teu bálsamo, Senhor. Toda perturbação na mente, toda seta demoníaca, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome. Que haja paz na mente desta pessoa, que haja paz no seu coração, que o encontro contigo mude, Senhor, esta pessoa por completo para a glória do teu nome. Porque a partir de agora, Senhor, de hoje, a alma dessas pessoas vão confiar e sossegar em ti, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que está aí no banco, que teve vergonha de vir aqui, recebe o toque de Deus aí na sua vida. Creia no amanhã melhor. Não perca a esperança nessa crise. Não perca a confiança. Não se descontrole. Deus é contigo. Aquieta o teu coração nele hoje. Vamos voltar para os nossos lugares, nós vamos encerrar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos assim. Aleluia, Deus. Glória! Aleluia, Deus!
Jesus vai dizer em sua palavra, João 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E que esses rios possam fluir dentro de você nesta noite. Porque onde esse rio passa, a limpeza. Onde esse rio passa, a renovo, a restauração, a vida. O solo pode estar rachado, mas ao cheiro das águas haverá renovo da parte de Deus. Deus nos leva agora em paz, a mesma segurança que aqui chegamos. Permita, meu Senhor, que venhamos ter uma noite, Senhor, protegida e principalmente acolhida pela tua glória. Eu creio, Pai, que vidas, ao chegar em casa, na hora de se deitar, em paz vão se deitar e logo vão pegar no sono. Porque a paz de Deus, a graça de Deus, o renovo de Deus virá sobre cada um dos teus filhos. Essa é a oração que eu faço a Ti. No nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações de comunhão sempre eterna do Espírito Santo estejam com todos que amem e aguardam a vinda do Senhor, e que todos